Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tudo fluindo. Andréa Mendonça aqui falando com vocês. Nesse vídeo de hoje, nós vamos dar a sequência, é o segundo vídeo, falando sobre a Matrix. Então, esse assunto bem interessante, uma sequência de vídeos para você estudar, para você colocar em prática, para você transformar a sua vida e sair da Matrix de forma consciente, sem se deixar induzir por essa coisa de moda, de fascinação ou de manipulação, você começar a realmente colocar em prática, estudar, procurar temas. No final, eu vou colocar, no final dessa série de vídeos, eu vou colocar obras para você se nutrir nessa fonte, para você estudar mais a fundo, porque não tem como a gente colocar aqui num vídeo que acaba sendo curto, muito mais informação do que apenas em 10 minutos. Então, aqui são aulas para você se nutrir nessa fonte. Então, depois, no final, eu vou deixar aqui essas matérias, a indicação desses livros para você pesquisar mais sobre o assunto. Mas com essas informações aqui, já vai dar para você já terá bastante informação para você colocar em prática e transformar a sua vida, ok? Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos começar falando, como eu expliquei no vídeo anterior, o que é a Matrix, é esse jogo de manipulação no qual nós ficamos aprisionados nessa vibração, nesse padrão vibratório das crenças que nos limitam, sem nem sequer percebamos. Então, se você não assistiu ainda o vídeo, volte lá e assista o vídeo, por favor, ok? Nesse de hoje, nós vamos falar como sair da Matrix. Antes de ir direto ao assunto, antes de tudo, eu vou pedir para que, se você não é inscrito ou inscrita ainda aqui no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo, deixe também seus comentários, que eu terei o prazer de interagir com você, responder seus comentários, tirar suas dúvidas. E vou pedir também para que você cheque na descrição do vídeo, de todos os meus vídeos, sobre os meus cursos Você é Magnífica e também o curso para formação de terapeutas. Olha só como seria interessante se tornar um terapeuta ou fazer algum tipo de estudo onde você começa a se libertar das suas crenças, das crenças que te aprisionam na Matrix, e você começa a criar muito mais e transformar vidas, começando pela sua. Isso é incrível, é uma viagem fascinante e eu recomendo, ok? Então vamos lá. Como sair da Matrix? Existem muitas formas, já que nós sabemos que a Matrix é um jogo de manipulação, onde nós ficamos aprisionados em padrões, padrões repetitivos, condicionamentos sociais e várias formas no qual nós acreditamos e nos impedem de desenvolver o nosso potencial criativo. O que seria isso, Andréia? De desenvolver a nossa potência máxima, aquele despertar da nossa consciência, no qual é a nossa verdadeira essência. Nós somos seres ilimitados, não existe limite para um espírito, não existe, porque o espírito é energia, então não existe limitação, não tem como medir a capacidade de uma energia que foi criada para sua potência máxima. Quando você se acredita ser Deus em ação, ser a essência, a centelha divina em você, e você se apropria dessa energia e realmente ocupa o seu espaço na sua existência, não importa se aqui agora você vive numa personalidade ou de uma forma ou de outra, mas quando você começa a se apropriar dessa energia que realmente é essa essência, parte desse todo, você percebe qual é o seu poder e o que exatamente você está fazendo aqui. E aí você começa a ter uma trajetória onde você vai deixar um legado. E esse legado não tem como ser apagado. E essa é uma das formas que incomodam bastante esses manipuladores, esse grupo de manipulação no qual nós ficamos aprisionados. Então, uma das formas da gente sair da Matrix é a gente desenvolver uma mentalidade forte. Mas não é aquela mentalidade de você ficar querendo ser melhor que o seu semelhante ou manipular essa sede de crescimento para você manipular os outros ou para você ter muito mais poder, porque isso também é uma forma de você estar aprisionado na Matrix. Se você pode realizar tudo, conquistar tudo,
crescer em vários aspectos da sua vida e não estar aprisionado na Matrix. Isso vai depender da sua visão de mundo, de como você entendeu tudo isso. Então, olha só. Se nós, quando nós começamos a despertar e perceber que nós não estamos aprisionados nesse jogo de manipulação, é quando nós começamos a mudar as nossas crenças ou a nossa vibração. Porque a pessoa que tem uma mentalidade que ela não fica aprisionada nesses padrões, ela não vive nesse piloto automático, ou ela muda esses condicionamentos dela, fica mais difícil de ser manipulada por esse jogo invisível da Matrix. E aí, o que seria isso? Uma forma, vou dar para você um exemplo. A Matrix interfere na sua libido. A libido, que nada mais é a sede que a gente tem de vida. A gente tem uma sede de vida, a gente tem uma centelha aqui que faz com que qualquer ser que vive já chegou aqui com isso. Não necessariamente o humano, mas existe uma sede de vida, de sobrevivência, de uma intenção de continuar a sua existência até nos animais. Então, a nossa libido, ela é manipulada ou ela acaba sendo prejudicada por esse jogo de manipulação. Quando isso acontece? Quando você se identifica com uma personalidade ou com uma parte sua, de uma forma física ou de um padrão, a gente vê bastante os padrões que são aceitos, por exemplo, na sociedade. Os padrões que são aceitos na sociedade, se você se identifica com esses padrões, você está preso na Matrix. Quando isso te causa sofrimento, o objetivo desse aprisionamento foi realizado. Porque é como se você estivesse andando por outras pernas. E quando você aprende a andar pelas suas próprias pernas, quando você ocupa o seu espaço no mundo e se percebe esse ser individual, mas que não está separado do todo ou de tudo, você começa a desenvolver um poder muito grande. Mas para isso você precisa despertar, você precisa acordar e viver. Você vai viver uma vida enquanto humano, porque isso é importante, isso faz parte da nossa... O corpo e o espírito é como se fossem um só. Os dois têm a mesma importância, mas você não pode alimentar apenas o corpo, os desejos ou as vontades do corpo. Existe uma conexão onde você vai cuidar do corpo, levar o corpo para todos os lugares, porque quem comanda o corpo é a parte inteligente que está aqui na central de informações, que está no corpo, no cérebro, mas que está fora do cérebro, porque o espírito não fica totalmente acoplado no corpo. Ele está no corpo, mas ele está fora do corpo, porque não existe apenas um corpo. Então, uma das formas de nós ficarmos aprisionados na Matrix é a gente não ter o interesse para saber dessas coisas. Quantos de nós passamos uma vida e não temos sequer o interesse de saber como que funciona essa coisa incrível, fascinante, que é o corpo, com algo, com uma energia que faz com que ele tenha vida, que ele vibre. Vou dar um exemplo para vocês hoje. Hoje, durante o dia, eu fui no festival de flores, que é bem conhecido aqui na Austrália, em Canberra, o Floriade. E durante um momento que eu estava passando, é um parque que é fechado e acaba todos os anos tendo essa exposição de flores lindas, que depois eu vou colocar aqui nos vídeos curtinhos, nos shorts, para vocês verem. É a coisa mais linda, eu que amo flores. E todas as vezes que eu vou lá, eu percebo o belo. E quantos de nós estamos tão aprisionados na Matrix que não enxergamos mais nem a beleza nas coisas que são belas. Nós acabamos enxergando a beleza em outras coisas. Então, quando eu estava passando num determinado lugar, tinha um homem, que havia um moço que estava tocando um instrumento, e esse instrumento, ele estava num lugar mais afastadinho, atrás de um stand, embaixo de uma árvore, e eu cheguei na frente das flores ali, fiquei vendo aquelas flores, a coisa mais linda,
e eu escutei um instrumento atrás de um stand. Eu senti uma vibração, as minhas células começaram a vibrar por conta do som daquele instrumento. É um instrumento de origem aborígene, e quando eu sim, aquela vontade foi maior que eu, porque era uma parte do meu corpo que me levou até lá. Eu dei a volta e fiquei de frente para o moço, e ele continuou tocando aquele instrumento, e o meu corpo expandiu, uma parte minha foi expandindo, e ali eu entendi que estava acontecendo. Alguma coisa em mim se identificou com aquilo, não sei se de agora ou se de outras épocas, de vidas passadas, mas aquilo foi tão forte que me levou para aquele lugar. Ele estava tocando apenas para as árvores, e então eu fui em direção àquela música, ela me atraiu, uma parte do meu corpo me atraiu. E aquilo vibrava no meu corpo, aquelas notas daquela música, daquele instrumento, vibrava no meu corpo. E ali eu percebi o quanto existe uma inteligência e um poder nesses corpos que nós não enxergamos, e que enxergamos apenas esse, e que nos escravizamos presos dentro da Matrix, porque nós não trabalhamos, não desenvolvemos essa sensibilidade. E eu não estou dizendo aqui para vocês que eu não estou aprisionada na Matrix, ok? Eu estou dizendo aqui para vocês que eu também sou uma estudante desse assunto. Eu tenho uma caminhada no qual eu me considero uma estudiosa e curiosa, mas a minha caminhada é espiritual, porque eu venho desde que eu me entendo por gente, buscando entender determinadas coisas. Então eu estou aqui aprendendo junto com vocês. Estou totalmente ainda aprisionada à Matrix, tentando colocar um pezinho aqui para fora, porque muitas coisas já não me afetam, muitas coisas já não despertam o meu interesse, mas a caminhada foi árdua e com muito sofrimento e com muito perda de energia, porque eu demorei um pouco para entender determinadas coisas. Então, por isso que eu estou falando aqui com vocês sobre esse assunto. E eu realmente, eu gostaria muito que você começasse a despertar para entender um pouco mais sobre esse assunto. Isso vai te trazer muito mais alegria, sede de vida, afastar da sua vida determinados medos e colocar em prática muitas coisas para transformar a sua vida e outras vidas também. Então, quando nós começamos a despertar, nós vamos percebendo que existe muito mais vida, muito mais informação do que nós imaginamos, além desse corpo físico. Mas se nós passamos a maior parte do nosso tempo fazendo as vontades apenas para nos deixamos ser seduzidos, não é? Apenas para alimentar as coisas do nosso ego, é justamente esse ponto nosso que acaba sendo usado para que a gente fique aprisionado nesse jogo de manipulação, nessa vibração da Matrix. Quando você muda a sua frequência, quando você muda a sua vibração, quando você muda os seus pensamentos, quando você muda a qualidade, o tipo de assunto que te interessa, o tipo de coisas que você começa a se nutrir, você começa a se libertar desse jogo de manipulação. Porque aí, esses seres que manipulam as pessoas, quanto mais mentalidade fraca, quanto mais mentalidade pobre, quanto mais assunto fútil, mais forte esse aprisionamento. Vou dar aqui para vocês um exemplo, e eu sei que esse exemplo talvez não seja tão bom. Vamos pensar num assunto que nós estamos vivendo no nosso país agora. Isso acontece no mundo, mas vamos pensar aqui num assunto que nós estamos vivendo no nosso país. Lula versus Bolsonaro. Vocês acham que isso é uma forma de estarmos aprisionados na Matrix ou não? Porque esse grupo aqui acha que está certo, esse grupo aqui acha que está certo. Então, esse grupo se choca com esse grupo. E aí, esse grupo que acha que está certo quer atacar esse. Esse grupo que acha que está certo quer atacar esse. E aí, esse grupo, esse jogo que assiste, esses seres que assistem essa manipulação, que fazem essa manipulação,
tem aqui tanta energia para trabalhar, para jogar um contra o outro e fazer com que esse grupo de seres que estão se atacando e brigando não pensem em outra coisa que possa transformar o mundo, ou melhor, transformar o país, ou a cidade, ou o estado, ou qualquer grupo que possa trazer benefícios e melhorias para que essas pessoas sejam felizes e juntas continuem vivendo e crescendo da melhor forma possível, não vai sair disso, porque existe energia aqui para que isso cresça cada vez mais. Então, isso é uma das formas de nós estarmos aprisionados à Matrix. Eu estou dando aqui só um exemplo, tá? Porque o fato de, quando você começa a despertar, você já não entra mais nesse jogo, nessa briga, nesses ataques, porque você entende que a pessoa desse grupo, ela é parte de você. A pessoa desse grupo é parte de você. E que o problema, ele está muito mais além do que a sua opção, do que você acha certo ou errado. Então, vou deixar aqui, vou encerrar aqui esse vídeo com essa reflexão, para que você reflita aí como uma das formas desse jogo, o que acontece com esse jogo invisível de manipulação e no qual nós ficamos aprisionados na Matrix. Bom, no próximo vídeo darei continuidade e a gente volta a conversar um pouquinho mais sobre isso. Se você quiser deixar aqui nos seus comentários o que você acha sobre isso, se você está aprisionado ou não, ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você achou interessante esse assunto, se você se realmente se nutre nessa fonte. Eu terei o prazer de responder os seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo, se a poderosa presença que prepara o meu caminho antes de todas as minhas ações assim permitir. A gente se vê amanhã, com certeza. E eu vou deixar aqui, ó, se inscreva aqui no logo do canal, vou deixar um outro vídeo. Eu vou deixar o vídeo anterior aqui para você estudar também, o primeiro, começando na sequência. E cheque na descrição sobre os cursos. A gente se vê amanhã, com certeza. Beijo, meus amores.